Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa lista sobre potenciação. Número 1. Calcule as potências abaixo utilizando as propriedades. Então, a gente vai lembrar das propriedades à medida que a gente for fazendo os exercícios, tá? Então, na letra A, nós temos 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2. Nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Lembra, pessoal? A base é o número que fica embaixo. Ó, por exemplo, nessa daqui que eu estou circulando, a base é 3, que está embaixo, e o expoente é 7, que está em cima, né? Quando a gente tem essa situação de multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, vou somar esse expoente 3, mais esse expoente 7, mais esse expoente 2. E vai dar 3 elevado a 3 mais 7, 10. 10 com 2, 12. E para aqui, não precisa resolver. Tá? A gente só resolve quando o expoente é menor ou igual que 3. Quando for maior do que 4, não precisa resolver. Não precisa expandir a potência. Por exemplo, né? Se ele tivesse 2 ao cubo, aí a gente expande. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, né? Multiplica a base por ela mesma 3 vezes. E isso dá 8. Mas se tivesse 5 à quarta, a gente para aqui, a gente não precisa resolver, tá? Na letra B, nós já temos uma fração. Lembra, pessoal? Fração é divisão. E eu tenho divisão de potências de mesma base. A base aqui comum é o 4. Quando a gente está nessa situação de divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Faz o expoente do de cima menos o expoente do de baixo, sempre nessa ordem. Vai ficar 4 elevado a 4, parou aqui. C. Também uma fração, 5 elevado a 7 sobre 5 elevado a 9. Divisão de potências de mesma base, a base aqui comum é o 5, a gente repete a base e diminui os expoentes. O de cima menos o de baixo, sempre nessa ordem. Ficou 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 elevado a 2. Vamos mais devagar nessa parte aqui. Pessoal, quando o expoente é negativo, a propriedade fala, inverte a base. A base é o número 5, certo? Ó, mas é o 5 sobre 1. Tem um invisível ali. Quando manda inverter a base, a gente vai fazer assim. Se era 5 sobre 1, a gente coloca 1 sobre 5. E tudo elevado ao expoente positivo. Tá? Ou seja, para ele virar positivo, a gente tem que inverter a base. Aí vai ficar 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Tá, pessoal? Outra propriedade aqui que a gente usou, ó. Quando a gente tem uma fração elevada a um expoente, o de cima vai 1 ao elevado a 2 e o de baixo também é elevado a 2. Ok? Então, ficou 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Gente, quanto que é 1 vezes 1? É 1. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Parou aqui, tá? Antes da gente continuar, deixa eu falar mais um pouquinho sobre expoente negativo. Dar mais um exemplo. Se fosse assim, 3 quartos elevado a menos 2. Vamos fazer o menos 2 de novo. Bom, eu quero que ele se torne positivo, né? Aí eu tenho que inverter a base. Se era 3 sobre 4, vai virar 4 sobre 3. E aí eu vou e faço 4 elevado a 2 sobre
3 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16. 3 elevado a 2 é 9. Ok? Vamos para a letra D. Letra D é a fração 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao cubo. Gente, a base aqui é 1 sobre 2. Tá vendo que eu tenho uma multiplicação com a mesma base? É 1 sobre 2 aqui no primeiro e 1 sobre 2 aqui no segundo. O que a gente faz? Repete essa base e soma os expoentes. O expoente 2 mais o expoente 3. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 5. Tá? Pode parar aqui, porque 5 a gente não resolve, né? Na letra E, a gente tem raiz de 2 mais raiz de 3 elevado a 0. Gente, nós vimos, qualquer base elevada a 0 é 1, tá? Não importa qual é a base. Se o expoente for 0, o resultado é 1, tá bom? Vamos fazer a letra F aqui desse lado aqui. X vezes y elevado a 3. Isso é x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Ou seja, eu queria colocar aqui nesse item que se a gente tem um parênteses, né? E uma multiplicação dentro do parênteses, vai cada um elevado ao expoente, tá? Letra G, 5 sobre 2 elevado a 3. Ó, vai 5 elevado a 3 sobre o 2 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Parou aí. Letra H, menos 3 ao quadrado. Gente, base negativa com expoente par vai ficar positivo. E 3 ao quadrado é 9. Tá? Então, vamos escrever isso. Base negativa com expoente par vai ficar positivo. Agora, se for expoente ímpar, vai ficar negativo. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Ó. Nós temos menos 2 ao cubo. A gente resolve a potência, 2 ao cubo é 8. Base negativa, expoente ímpar, dá menos. Tá bom? Letra J. 3 quintos elevado a 2. Isso é 3 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Isso é 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 2, 25. Ok? Letra K. 2 terços elevado a menos 2. Então, ó, a gente quer que esse expoente fique positivo. Então, eu vou inverter a base. Se era 2 sobre 3, a gente põe 3 sobre 2. Agora, virou uma fração elevada a um expoente. A gente eleva o de cima sobre e eleva o de baixo. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 sobre 4. Tá? Número 2. Calcule. Aqui envolve várias operações com potências de base 10. A gente tem que ter bastante atenção. Então, número 2, letra A. Ele quer 9 vezes 10 elevado a 7 menos 3 vezes 10 elevado a 7. Gente, olha só. Eu tenho 9 coisas aqui, menos 3 dessas coisas aqui. Concordam? Porque é a mesma potência, 10 elevado a 7 nos dois.
Ó, eu costumo começar esse exercício assim, ó. Quanto que é x mais x mais x? É 3x, não é? Quanto que é x mais 2x mais 5x? Aqui é como se fosse 1x. Eu tenho 1x mais 2x já deu 3x. 3x com mais 5x vai dar 8x. Né? O 8 está multiplicando o x. O 5 aqui está multiplicando. Ou seja, aqui o 10 elevado a 7 é como se ele fosse um x. Imagina ele sendo um x. Aí eu tenho 9x menos 3x vai dar 6x. Só que o nosso x não é x. O nosso x é 10 elevado a 7. Tá? Então, quando nós estamos somando ou diminuindo potências de base 10 e elas são iguais, a gente só altera os números. A gente faz a alteração entre os números que estão na frente da potência de base 10. Ó, vamos ver o exemplo da letra B. 2,3 vezes 10 elevado a menos 4 mais 1 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui era 1,4, tá, pessoal? Meu teclado tá ruim. 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Isso. Porque o 4 do meu teclado tá ruim, às vezes eu acabo comendo mosca. Ó, nós temos 2,3 unidades desse tipo, mais 1,4 unidades do mesmo tipo. Tá vendo? Então, é só a gente operar os números que aparecem na frente. 2,3 mais 1,4. A gente soma. 3 mais 4, 7. 2 mais 1, 3. E botou a vírgula. 3,7 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? E o que a gente faz quando as potências de base 10 são diferentes? Vamos ver na letra C. 9 vezes 10 elevado a 5 mais 3 vezes 10 elevado a 7. Ó, eu tenho 9 coisas desse tipo. Que tipo que é? 10 elevado a 5, mais 3 coisas desse outro tipo, de 10 elevado a 7, tá vendo? São coisas diferentes. Eu não posso chegar aqui e somar 9 mais 3, 12. Não posso, porque são coisas diferentes. É como se essa daqui fosse um x e essa daqui fosse um y. Eu estou somando 9x mais 3y. Não tem como a gente unir isso. Tá? A ideia é transformar um deles no outro. Então, por exemplo, olha, eu vou fazer o maior virar o menor, quer ver? Esse daqui eu só repeti, porque dentro do 7 tem 5, não tem? É o 10 elevado a 2. 7 não é 2 mais 5? Vê se vocês concordam comigo. Olha para esse pedacinho que eu escrevi aqui. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 5. Não é uma multiplicação de potências de mesma base? O que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. Tá vendo? Eu quebrei o 10 elevado a 7 em 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 5. Tá? Então, repetindo aqui, mais 3 vezes 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. E 10 elevado a 5 eu só repito. 9 vezes 10 elevado a 5. Gente, 10 vezes 10 é 100. E 3 vezes 100 é 300. Agora, olha só. Eu estou somando 9 coisas desse tipo,
mais 300 coisas do mesmo tipo. Aí sim eu posso somar. 9 mais 300 vai ser 309 coisas desse tipo, tá? Então, quando a gente quer operar termos em que as potências de base 10 têm expoentes diferentes, a gente transforma um no outro, tá? Vamos ver agora a letra D. Onde eu posso fazer? Deixa eu ver aqui no espaço. Aqui. D. 9 vezes 10 elevado a 7 vezes 3 vezes 10 ao cubo. Aqui não é mais soma ou diferença, é multiplicação. Então, eu multiplico os números, 9 vezes 3, 27, e multiplico as potências de base 10. 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 7 mais 3. Por quê, gente? Porque nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 7 mais 3. Isso fica 27 vezes 10 elevado a 10. Tá? Letra E, aqui em cima. 9 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 3 elevado a 10 ao cubo. Mesma coisa, 9 vezes 3, 27. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 3 tem a mesma base 10. Então, a gente está no caso de multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 7 mais 3. Então, ficou 27 vezes 10 elevado... Quanto que é, gente? Menos 7 mais 3. Ó, eu estou devendo 7 e eu ganhei 3. Então, eu vou continuar devendo agora só 4. Tá? Letra F. Letra F agora é divisão de potências de base 10. A gente divide os números, 9 dividido por 3 dá 3. E olha agora para as potências de base 10. Ficou uma divisão de potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. 7 menos 3. Então, ficou 3 vezes 10 elevado a 4. Né? 7 menos 3, 4. Letra G. 9 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 3 vezes 10 elevado a 3. Divide os números, 9 por 3 dá 3. Divisão de potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então, ficou 3 vezes 10, menos 7 menos 3 é menos 10. Pronto, parou aí. Tá? Agora, no número 3, tem vários números com vírgula aqui, né? Beleza, vamos ver como é que a gente faz potências de número com vírgula. Número 3, letra A. 0,01 elevado a 3. Primeiro, a gente vai transformar esse número com vírgula para fração. Então, 0,01 vai ser 1 sobre 100. Por quê, gente? A gente repete o número sem vírgula nenhuma e eu coloquei sobre 100, por quê? Porque tem 2 números depois da vírgula, então eu botei 2 zeros. Se tivesse 3 números depois da vírgula, eu botaria 3 zeros, ficaria 1 sobre 1000.
Ó, por exemplo, esse número aqui, ó, uma observação. Por exemplo, 54,321. Como que é esse número? É um número com vírgula. Como que é esse número na forma fracionária dele? A gente repete o número sem vírgula nenhuma. E aqui eu vou colocar sobre 1000. Por quê? Porque tem 3 números depois da vírgula. Ok? Então, 0,01 é um centésimo elevado a 3. Isso é 1 elevado a 3 sobre 100 elevado a 3. Isso é 1. Gente, 100 elevado a 3 é 100 vezes 100 vezes 100, né? É 1 seguido de 6 zeros. É 1 sobre 10 elevado a 6. A gente pode parar aqui ou escrever 10 elevado a menos 6, que quando o expoente está embaixo e ele quer ir para cima, ele troca de sinal. Tá? Letra B. 100 vezes 1 sobre 5 ao quadrado. Gente, 5 ao quadrado é 25. Eu estou agora multiplicando 100 vezes 1 sobre 25. A gente pode fazer o de cima pelo de cima, 100 vezes 1, que é 100, e o de baixo pelo de baixo. Quando não tem nada, tem um invisível. 25 vezes 1 dá 25. 100 sobre 25, 4. Tá? Ou podia já dividir aqui, ó, 100 dividido por 25, 4. Tá? O de cima divide o de baixo. Mas quando a gente vai fazer multiplicação, é o de cima pelo de cima sobre o de baixo pelo de baixo. São muitas regras, por isso que a gente tem que fazer bastante exercício para fixar bem as regras. Então, a gente está no número 3, letra C. 80 vezes 5 sobre 2 ao cubo. Então, ficou 80. 5 ao cubo sobre 2 ao cubo. Então, ficou 80 vezes 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, ficou 80. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. E 2 ao cubo dá 8. Ó, já posso dividir aqui o 80 pelo 8, ó. Quanto que dá 80 dividido por 8? Dá 10. 10 vezes 125, 1.250. Tá? E na letra D, 3, letra D, 1/3 vezes 0,3 ao quadrado. Vamos transformar esse 0,3 para fração. Tá? Então, ficou 1/3. Vai ficar, repete o número sem vírgula. E vou colocar sobre 10, porque tem um número só depois da vírgula, então eu ponho um zero só. Tudo isso ao quadrado. Então, 1/3 eu repito. 3 elevado a 2 dá 9. 10 elevado a 2 dá 100. Tá? Então, de cima pelo de cima. 9 vezes 1, 9. Sobre 3 vezes 100, 300. Gente, toda fração tem que estar na forma mais irredutível possível. O que isso quer dizer? Que ela tem que estar na menor forma possível. Ela não pode ter coisas em comum em cima e embaixo. E ela tem coisas em comum, ó. Tanto o 9 aparece na tabuada do 3, quanto o 300 também. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 300 por 3 dá 100. Então, 3 sobre 100 pode parar aqui, ou a gente volta para o número decimal, 0,03. Tá? E letra E, para finalizar,
200 vezes 0,04. Finalizar esse, né, item. Então, 200 vezes 4 sobre 100, certo, gente? Botei o número sem vírgula e botei sobre 100 porque tem dois números depois da vírgula. Elevado a 4. Então, ficou 200 vezes 4 elevado a 4 sobre 100 elevado a 4. Então, ficou 200 vezes 4 elevado a 4, não vou calcular não, vou deixar assim. 100 elevado a 4 é 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Só para a gente cortar aqui, ó, 200 dividido por 100 dá 2, né? 200 dividido por 100 dá 2. 2 vezes 4 elevado a 4 sobre 100 ao cubo. Vou calcular para deixar mais irredutível. 4 elevado a 4, eu expandi ele, tá? Para a gente poder calcular. 100 ao cubo é os 100 vezes 100 vezes 100, né? Então, beleza. Ficou 2 vezes 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 200 e pouco, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. 256 sobre 10 elevado a 6, né? 6 zeros. 2 vezes 256, 512 sobre 10 elevado a 6. Se a gente quisesse dar mais um passo, 512 vezes 10 elevado a menos 6. Pessoal, lá na hora do teste, da prova, se não conseguir chegar até esse último passo aqui, não tem problema, tá? Eu considero bastante o caminho que a gente percorre. Então, se você conseguiu aplicar propriedades, fazer as operações certinho, é isso que vale, tá bom? Eu considero bastante coisa. Número 4. Escreva como uma única potência. Vamos achar um cantinho aqui para a gente fazer o número 4. Número 4, letra A. Escreva como uma única potência. 2 à quarta vezes 2 à sexta sobre 3 à sétima vezes 3 ao cubo. Gente, olha aqui na parte de cima. Multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. 4 mais 6. Aqui, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Fazendo a conta, 2 elevado a 10 sobre 3 elevado a 10. Tá? Vou fazer a letra B. 4 elevado a 6 vezes 8 elevado a 2 sobre 16 elevado a 3. E, pessoal, olha só. Olha aqui na parte de cima. Eu tenho 4 elevado a 6 vezes 8 elevado a 2. Não estão na mesma base, né? Mas o que o 4 e o 8 têm em comum? Eles têm em comum que... Deixa eu botar aqui numa observação. O 4, ele é 2 ao quadrado. O 8, ele é 2 ao cubo. Certo? O 16 é 2 à quarta. Tá? É interessante a gente saber os valores das potências de base 2, né? Ó, vamos continuar aqui. 2 à quinta é 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima é 128. 2 à oitava
é 256. 2 à nona é 512 e 2 à décima é 1024. Esses números estão sempre aparecendo para a gente fatorar eles, tá? Então, olha, no lugar aqui do 4, no lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Só que o 4 estava elevado a 6. Então, eu vou e coloco um parênteses e eu coloco elevado a 6, tá? Vezes, no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Mas o 8 estava elevado a 2, então eu vou botar um parênteses e vou botar o 2 aqui fora. O 16, ele é 2 à quarta. Só que o 16 estava elevado a 3, então eu ponho 3 aqui fora. Agora apareceu a propriedade de ter 2 expoentes. Quando tem 2 expoentes, a propriedade se chama potência de potência, que a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 6, 12. Aqui é a mesma coisa. Repito a base 2 e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Aqui embaixo a mesma coisa. Repete a base e multiplica os expoentes. Tá? Agora aqui em cima apareceu multiplicação de potências de mesma base. A gente pode repetir a base e somar os expoentes. Esse expoente mais esse expoente sobre esse daqui eu vou só repetir. Tá? Então, aqui em cima ficou 2 elevado a 18 sobre 2 elevado a 12. Divisão de potências de mesma base, né? Fração e divisão, e está na mesma base. Então, a gente tem propriedade. Repete a base e diminui os expoentes. Então, ficou 2 elevado a 6, que é 64. Ah, não, ele quer que escreva sobre uma única potência. Então, é 2 elevado a 6. Aqui, né, ainda faltou mais um passo. Isso é 2 terços elevado a 10. Aqui. Que aí eu coloco uma base elevada a um expoente. É o que ele quer, uma base elevada a um expoente. Letra C. Isso é menos 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Isso é menos 9 elevado ao cubo, certo? E isso é menos 9 ao cubo. Menos 9 ao cubo, parou aqui. Uma base elevada a um expoente, é o que ele queria. Na letra D, cadê aqui? Letra D. Vamos achar um espacinho para a gente fazer a letra D. Aqui. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3, letra D. Então, a gente está em qual número? Eu acho que é o número 3. Não, já é o número 4. Então, é uma fração. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Sobre 10 a menos 7, 10 a quarta. Então, vai ficar 10 elevado a, em cima, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repetir a base e vou somar os expoentes.
5 mais menos 3 mais 1, né? Quando não tem nada, tem o expoente 1 invisível. Sobre, aqui embaixo eu aplico também a propriedade. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado mais com menos dá menos. 5 menos 3 dá 2, 2 mais 1 dá 3. E 10 elevado a menos 7 mais 4, menos 3. Certo, gente? Menos 7 mais 4. Estou devendo 7 e ganhei 4, então eu vou ficar devendo 3. Divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e diminui os expoentes. É o de cima menos o de baixo. Então, ficou o de 10 elevado a menos com menos dá mais. 10 elevado a 3 mais 3, 6. Pronto. Colocamos uma base e um expoente. E no número 5, para finalizar a lista, cadê? É para a gente resolver isso daqui. Menos 5 ao quadrado. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui embaixo. Acho que dá para a gente apagar um pouco. Cadê a borracha? Espera aí, deixa eu achar a borracha. Ué. Tudo bem, a gente decora. Número 5 é para resolver menos 5 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, mais 1/5 elevado a 0, sobre 3 elevado a menos 2, mais 1. Beleza. Desse aqui a gente tem espaço para calcular. Gente, vamos lá. Base negativa expoente par fica positivo. Menos, o menos aqui é da expressão, ele não está elevado a 2, tá? 4 ao quadrado, 16, mais 1 sobre 5 elevado a 0. Gente, 1 sobre 5 elevado a 0, qualquer base elevada a 0 é 1, tá? 3 elevado a menos 2 é 1/3 elevado a 2, mais 1. Certo? Então, ficou 25 menos 16 dá 9, 9 mais 1, e aqui ficou 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, mais 1, tá? Aí aqui, igual eu falei para vocês, somar número com fração, como é que a gente faz? A gente faz o de baixo vezes o de cima e opera com esse cara aqui. 9 vezes 1 dá 9, mais 1 dá 10. E repete o denominador. Ó, vamos fazer mais um para a gente praticar. Se fosse 3/4 mais 5, iria ficar 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23 sobre, repete o denominador, 4. Tá? E 9 mais 1, 10. Aqui ficou, gente, uma fração, né? Aqui eu traço de fração, mas em que o cara de baixo é uma outra fração. O nome disso é fração de fração. Para sair disso, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, eu repeti o primeiro, que é 10, e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. Se era 10 sobre 9, eu ponho 9 sobre 10. Aí fica 10 vezes 9, 90, sobre 10. Corta 0, 9 por 1 dá 9. Tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.